Será que você pode realmente cantar essa canção e dizer que realmente o Senhor conquistou toda a vitória, toda a bênção para você? Que você comece esse dia, que você comece essa manhã pensando que Deus tem conquista para você hoje, Deus tem bênção para você hoje. Nós estamos começando um dia e porque Ele vive, nós somos livres, nós somos abençoados, nós somos curados, nós somos completamente abençoados. Porque Ele vive, nós temos acesso à cruz do Calvário e somos livres. O processo da redenção se cumpriu na cruz do Calvário e por amor de Cristo, por amor de Deus, nós somos livres. Amém? Louvado seja Deus. E dei esse tempinho para você aí chamar os seus amigos, compartilhar aí no Facebook, e você já sabe como funciona. Então nós vamos fazer uma oração e vamos à palavra do Senhor, beleza? Pai querido, eu quero louvar a Ti por mais uma manhã, por mais um dia, um privilégio, Senhor, privilégio. Quantas pessoas já têm realmente perdido a sua vida com tantas crises, tantas dificuldades, tantas guerras, e agora mais esse Covid, essa pandemia, ó Deus, mas nós temos que Te louvar, temos que agradecer ao Senhor, porque Tu nos permitiste mais um dia de vida, de força, de alegria e com saúde. Queremos Te louvar por isso, Te agradecer e Te pedir, fica conosco, nos direciona, nos leva a sermos, Senhor Deus, completamente, ó Deus, abençoados, fortalecidos no Senhor. É a nossa oração. Peço que o Senhor proteja a nossa casa, o Senhor proteja a nossa cidade, proteja a nossa nação, o Senhor proteja a cada um, Senhor Deus, que tem trabalhado na frente desse combate, dessa pandemia, Senhor Deus, médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão trabalhando diretamente com isso, que a Tua misericórdia esteja com eles, que a Tua mão os proteja, Senhor. Guarda a nossa igreja, guarda, Senhor Deus, a nossa comunidade de fé, e que o Senhor esteja fortalecendo, abençoando a cada um, Senhor Deus, no nome de Jesus. Oramos e pedimos a luz do Senhor a brilhar sobre esta palavra e a trazer o entendimento em o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meu amigo, meu querido irmão e irmã em Cristo, estamos aí para mais uma palavra do Senhor. E eu comecei dizendo hoje para você nessa canção, porque Ele vive. Então, queridos, você não tem motivo para abaixar a cabeça hoje, porque Ele vive é o sinal, isso é a evidência de que somos livres, somos abençoados nele. Vamos falar sobre isso hoje então, em nome de Jesus. Amém? Estamos em Romanos agora capítulo 3, e começamos uma jornada aí, e o livro de Romanos é absolutamente fenomenal, fenomenal. O capítulo que nós vamos estudar agora de Romanos capítulo 3 é conhecido até em meio aos teólogos por aí, aqueles que estudam teologia, é conhecido como uma pérola, sabe, uma obra-prima de Paulo, porque esse capítulo vai falar extremamente sobre, sabe, salvação, justificação, redenção, né, a propiciação. Então são coisas ligadas à soteriologia, ou seja, estudo da salvação. E nós queremos, em nome de Jesus, que você tanto escute, preste atenção nas riquezas desse texto aqui, como também em casa bota para quebrar, irmão. Se você está ouvindo eu aqui, eu estou dando aqui uma visão panorâmica do capítulo, do livro, mas eu quero que você estude em casa, você leia em casa, pelo menos aí indo para o trabalho, irmão. Se você quiser, você vai ler, você vai fazer, sabe? Aquele que quer faz, não dá desculpa, entendeu? Às vezes, num momentinho que você para ali, o livro de Romanos, o capítulo 3, você lê dentro de 10 minutinhos ou menos, tá bom? Mas lembre-se, sempre que for ler, você chama a autoridade de Deus, faça uma oração em pensamento meu: Senhor, dá-me a luz sobre o entendimento dessa palavra. Não leia a Bíblia como se fosse um gibizinho, como se fosse qualquer coisa, beleza? Vamos para cima? E eu queria que você que chegou aí, compartilha
isso aí no seu Facebook para outras pessoas serem abençoadas. Compartilha mesmo. E um forte abraço, beijo no coração de todos que estão comigo aqui ou vão chegar por aí. Muito bem, Romanos começa assim no capítulo 3. Que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? E essa discussão, essa premissa, esse assunto vai desenrolar por várias cartas de Paulo, principalmente de Romanos, Gálatas. Você vai ver que essa premissa com relação à circuncisão, incircuncisão, fé, obras, sabe? Ela vai desenrolar por todo o livro de Romanos e outras cartas mais. É muito importante, por isso ontem eu gastei um tempo para falar sobre a circuncisão, que é a circuncisão. Muito bem, mas para que você comece entendendo aqui, é muito importante você lembrar que eu falei um pouquinho antes da lei, não é? E isso foi colocado dentro da lei, essa aliança abraâmica, que é a aliança da circuncisão, que foi feito lá em Gênesis, já se não me engano, 17, capítulo 17, você vai ver que essa aliança abraâmica deveria ser sobre todo o povo, e a lei também vai validar isso, a lei de Moisés, e todo o povo nascia ao 8º dia, era circuncidado, era um sinal de arrependimento, era um sinal de filiação dos judeus, a circuncisão. Então nós vamos ver alguma coisa aqui, já no livro de Romanos, com relação à culpabilidade, ou seja, o pecado universal de todos os crentes. Então, é algo que caiu sobre nós hereditariamente. Não adianta eu falar para você, mas você não tem pecado. Tem pecado sim, nós nascemos, nós fomos gerados em pecado. Sabe, ontem eu li para você, e eu vou ler novamente aqui para você, olha para você ver. O capítulo 3, versículo 9 diz assim: então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma. Aqui há um duelo na conversa aqui com relação a judeu, a cultura dos judaizantes, e o gentil. O gentil é o estrangeiro. Lembra que eu falei ontem? Gentil é o estrangeiro e judeu é aquele filho da promessa. Muito bem. Então ele vai começar dizendo assim: então o que? Somos melhores do que eles, os judeus? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que tanto judeu como gentil, todos eles estão debaixo do pecado. Uau! Olha o versículo 9, como está escrito: não há nenhum justo sequer. Lembra do versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão privados da glória de Deus. Então o que eu preciso começar entendendo? Eu preciso começar entendendo aqui que o pecado é a raiz de todos os males. Pecado origina, sabe, aí a separação entre nós e Deus, cria um abismo. Então eu preciso olhar para o pecado como algo que eu preciso limpar a minha vida de todo o pecado. Mas Paulo vai começar aqui dizendo a respeito de que o judeu não é melhor do que o gentil. Vamos contextualizar isso. Você que está dentro da igreja não é melhor, sabe, daquele que está no mundo. O Senhor olha todos igual hoje. Hoje há um tempo de salvação para todos. O Senhor deseja que todos sejam salvos. O Senhor olha para todo mundo hoje. Você lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus olha hoje com olhos de misericórdia e com olhos de salvação. Há uma necessidade que eu e você venhamos entender de que para o Senhor, todo aquele que o reconhece Jesus Cristo como Salvador, este tem o mesmo valor, seja ele brasileiro, seja ele paraguaio, seja ele americano, seja ele japonês, não importa. Se ele aceitou a Jesus como Salvador, não importa se é judeu, se é gentil, ele tem o mesmo valor, mas precisa reconhecer a obra salvífica, ou seja, a obra de salvação. E também falamos um pouquinho nessa introdução, e esse capítulo vai começar a falar um pouquinho de lei, sempre vai citar a lei.
Lembra de que a lei é a lei que ficou instituída por Moisés. Lembra das tábuas da lei? Moisés sobe no monte, o Senhor dá ali os mandamentos, e aí o povo vai seguir os mandamentos do Senhor. E alguém vai falar assim: ah, mas então a lei é só, sabe, os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos ele gerou todo, sabe, um manual para que se possa cumprir os 10 mandamentos. Então gerou toda, sabe, um manual, ou seja, um estatuto para seguir os caminhos do Senhor. Diz que a lei, eu não me lembro agora, mas são mais de 600, sabe, regulamentos da lei. Então, para você seguir a lei, e se você conseguir cumprir a lei, você vai se tornar, sabe, capaz. É isso que o Antigo Testamento falava. Se você seguir a lei, você vai se tornar merecedor. É isso que eu quero dizer para você. Quando você segue a lei, quando você cumpre a lei, pela escrita, se você pegar a escrita e falar assim: ah, eu vou seguir a lei, eu vou cumprir a lei, e se você conseguir cumprir a lei, você vai ser merecedor. Grava isso. Lei sabe, nada mais do que um merecimento, tá bom? É um favor merecido. Mas a graça é o favor imerecido. Se eu cumprir a lei na totalidade, eu sou merecedor. Mas se eu não cumprir a lei na totalidade, porque a lei você não cumpre assim, do tipo, eu faço o que me beneficia, mas alguma coisa eu não faço mais. Que nem você vê aí na notícia todos os dias, toda semana, eles estão fazendo uma lei nova para beneficiar alguém que tinha um crime, um delito, alguém que tinha uma dívida. E aí eles fazem uma lei nova para absolvê-lo, para beneficiá-lo. Você está vendo isso aí na televisão, eu não preciso nem entrar em detalhe. Vergonha, isso é vergonha, isso é a lei do homem. O homem, como não consegue cumprir a lei, o que o homem faz? Faz uma nova lei para que então ele seja absolvido por aquela nova ramificação da lei. É o que está acontecendo. Olha no jornal, você vai ver que alguém foi preso, alguém foi absolvido, e agora, como caiu a mídia, caiu em cima, as redes sociais caiu em cima, agora você está vendo aí essa semana o que está borbulhando, o que está? Está borbulhando que estão criando um subterfúgio, estão criando um caminho para que ele consiga ser enquadrado na lei. Sabe o que é isso? Pecado, pecado. Isso é delito, isso é pecado, é o homem querendo ajustar a lei ao seu bem próprio. Está na mídia. Quem é que foi preso, foi solto, foi absolvido, agora estão criando subterfúgio para que ele seja julgado de novo? Irmão, absurdo. Isso é lei, é a lei do homem. Eu não preciso nem dar exemplo dentro da Bíblia, você pode ver até aí o que está na mídia. Irmão, a lei só consegue provar uma coisa: o homem não consegue cumprir a lei na totalidade. Vem comigo, vem comigo. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e errar um só ponto, tornou-se culpado. Uau! Pegou isso? Olha aí, porque qualquer um que guardar toda a lei, ele não adultera, ele não é idólatra, ele não é homicida, mas ele quebra um pequeno fragmento da lei. Sabe o que a Bíblia diz que você é? Culpado. Tornou-se culpado. Então a lei, para você ser livre pela lei, você tem que cumprir a lei na totalidade. Na totalidade. E esse papo de lei eu já vou encerrar agora, porque isso já tornou-se, sabe, também uma premissa de discussão sobre o Novo Testamento. Muitos falam: ah, mas a lei, queridos, a lei encerrou. A lei encerrou. Como o homem não foi capaz de cumprir a lei teve um fim. Sabe qual é o nome do fim da lei? Anota aqui no comentário. Se você está comigo, eu quero que você anote o fim da lei. Ah,
Xarabassoro marabalamachai, rasto itou bralabaramassou. O final da lei tem um nome. O nome dele é Jesus. A lei se encerra em Jesus. Jesus disse assim: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus cumpre a lei através da graça, porque pelo merecimento nós não conseguimos entrar. Existe uma porta chamada lei, mas essa porta ninguém conseguiu entrar por ela, porque ninguém é justo para entrar pela porta, sabe, da lei. Por merecimento, não é pelo que você faz, não é pelo que você dá na igreja, não é porque você limpou a igreja, não é porque você vem à igreja durante 50 anos que vai te tornar merecedor da salvação. A salvação não é por merecimento nosso, uau, é por Jesus. É porque Jesus abriu a outra porta. Não conseguimos entrar pela porta da lei, Jesus abriu a porta da graça. Somos salvos hoje, é isso que Romanos está dizendo, capítulo 3. Nós somos justificados para entrar pela porta da graça. Não entramos pela porta da lei, merecimento. Agora vamos entrar na porta do imerecimento. Vamos entrar pela porta em que nós não fizemos nada, em que nós não temos que fazer nada para ser salvo. É assim mesmo. Por isso tem gente que não é salvo, ele pensa que tem que fazer alguma coisa. Irmãos, ele tem que fazer alguma coisa. Eu sou arminianista, mas às vezes eu penso como um calvinista. Sabe, uma vez salvo, salvo. Sabe por quê? Porque a cultura que nós vivemos arminianista, ela taca as pessoas todos os dias para o inferno. Elas dizem assim: você não jejuou? Inferno. Ah, você não está fazendo jejum de 3, sabe, itens que o pastor, sabe, sugeriu? O pastor orientou um jejum de 3 itens e você tirou. Ah, você não está fazendo? Perdeu a salvação. Você não está fazendo os 10 minutos de oração de joelho na casa, clamando pela tua família, clamando pela tua família e pela igreja. Você não está fazendo? Perdeu a salvação. Sabe, no arminianismo as pessoas jogam as pessoas todo dia no inferno. Sabe, é uma luta, irmão, todo dia entrar no inferno e sair, entrar e sair, porque todo dia a gente está pecando. Os arminianistas é assim, sabe, eles pensam, eles têm uma mentalidade, não são todos, é lógico, estou generalizando, mas às vezes tem aquele pensamento: ah, eu pequei, estou no inferno. Não, irmãos, Jesus te comprou, Ele te salvou, Ele te tacou na porta da graça e falou: filho, entra por essa porta, porque a outra porta você não vai conseguir. Você está me entendendo? Então, nesse pensamento, talvez eu seja um pouco calvinista, porque nesse pensamento, irmão, eu entro pela porta da graça e nada vai me tirar dessa porta, nada vai me tirar desse caminho, porque eu creio que eu sou salvo pela graça e pela fé eu fui salvo. A salvação é pela graça mediante a fé. Eu entro por essa porta, irmão, e eu nem olho para trás. Eu não olho para trás pensando: ah, porque eu não jejuei, porque eu não orei, porque eu não vim na igreja, porque eu não vesti um terno. Eu me lembro quando eu comecei, não aguentava mais, irmão, aqui é muito quente, e já não gosto porque se colocar uma gravata aqui, irmão, olha isso, pelo amor de Deus, não consigo nem falar. Quando eu parei de usar gravata, terno, muita gente caiu em cima de mim: olha o pastor, esse pastor é um pastor desviado, porque agora não usa terno. Se eu tenho que usar terno para entrar no céu, então eu estou lascado. Irmão, eu sou salvo pela graça. Eu não fico olhando para trás dizendo assim: ah, eu tenho que usar terno para agora entrar no céu. Sou contra, e ainda tenho que usar terno em algumas situações. Não sou contra, pode usar, mas eu estou querendo dizer: nada que você fizer vai te colocar na porta da graça. Perdão, nada que você fizer vai te fazer entrar exatamente pela porta da graça mesmo. Irmão, não é por merecimento teu, é pela graça. Ele já fez tudo. Irmãos, é extraordinário esse capítulo. Eu quero que você entenda que aqui Paulo vai dizer, olha no versículo 12, nós já lemos o versículo 10 aqui para você. O 11 diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram do caminho, todos, irmãos. Agora olha, porque estamos falando da necessidade universal da justiça de Deus.
Nós vamos terminar falando de justiça aqui, mas olha o que Paulo vai falar. Ele vai falar: todos desviaram do caminho, juntamente todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Para de bater no peito e dizer: eu jejuo, eu oro. Por isso, irmão, eu sei que esses dias as pessoas estão saindo para orar fora e etc. Faça também, eu sempre fiz isso, mas que não seja só agora, seja sempre. Sair para orar, e quando jejuar, não fica postando todo de jejum não, porque quando você jejua, você faz ao Senhor, tá bom? Todos nós, o texto aqui diz: todos se tornaram inúteis. Não sou eu que estou dizendo inúteis. O texto, Romanos 3,12, todos se tornaram inúteis. Não há quem possa fazer o bem, não há um sequer. Então não bata no peito, é pela porta da graça, é pelo, imerecimento que nós somos salvos. Olha o versículo 13, é isso que eu quero que você repare. Porque às vezes quando se fala de pecado, a culpabilidade, a pessoa pensa: o pecado é só aquele adultério, é só aquela fornicação, é só aquela pornografia, é só aquele vício. Espera aí, o pecado agrediu tudo, a humanidade, todos, todo o universo foi tocado pelo prejuízo do pecado. Agora olha aqui como ele ilustra isso. No versículo 13 ele diz assim: a sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas, olha, ele vai citando órgãos do nosso corpo, com a sua língua enganam, veneno de áspides está debaixo dos seus lábios. Olha o que ele diz, ele fala garganta, fala lábios, fala língua. Olha o versículo 14, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Olha, ele continua dizendo no versículo 15: os seus pés são velozes para derramar sangue, os seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, aqui Paulo vai dizer para nós o que? Ele vai dizer que nós somos carentes da justificação de Deus, porque tudo em nós foi atingido pelo pecado. E vamos falar então de justificação, porque no versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. E esse texto está falando de justificação, não há um justo sequer. Então o que nós precisamos? Precisamos entender duas coisas aqui, rapidamente no seu entendimento, antes de você ir trabalhar, antes de você desligar. Entenda isso: perdão e justificação. Às vezes nós somos muito felizes por sermos perdoados. Isso é válido? Uau, o válido. Perdão significa arrancar a dívida. Pensa assim: alguém passou lá aonde você devia. Vamos supor que você devia $1 milhão de dólares. Muito dinheiro, não é? 1 milhão, não, vamos pensar em real, né? Eu quero saber de dólar, não. O dólar está muito caro. Vamos pensar em R$1 milhão, já é muito dinheiro, não é, irmãos? Para mim isso é muito dinheiro. Bem que eu queria ter 1 milhão hoje, eu ia, fazer a obra do Senhor se expandir muito. E muitos sonhos na obra do Senhor eu ia conseguir realizar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amém, eu recebo em nome de Jesus. Mas deixa eu dizer, 1 milhão, você, a Edna, a Lília, a Raquel, a Eva, a minha mãe, todo mundo, o Silas, você deve 1 milhão, tá lá, dívida, 1 milhão, o Silas deve 1 milhão, o Júnior deve 1 milhão, detalhe, uma dívida impagável. Irmão, se eu dever 1 milhão hoje, eu vendo meu carrinho, a televisão, o gato que eu tenho lá em casa, o cachorro, uma maquita que eu tenho, uma furadeira, eu não consigo pagar a dívida, não consigo, eu não tenho condição de pagar. É isso que o perdão faz. Você tinha uma dívida impagável, passou alguém por lá e falou: qual a dívida? O valor é 1 milhão e não tira um centavo. Qual é o valor? 1 milhão, pois eu pago. Isso é justiça, eu pago. Agora detalhe, abre aspas aqui, muita gente fala assim: o Senhor, Ele foi lá e Ele pagou a dívida sua, Ele te comprou de Satanás. Que comprou de Satanás? Nada, irmão, o diabo não tem nada, você foi comprado do Senhor mesmo. Na realidade, toda a obra da cruz é algo para justificação, é algo que a justiça de Deus precisa. Deus permitiu isso, fez isso, porque a justiça de Deus precisa disso. O Senhor é tão justo que Ele é justo para consigo mesmo.
Você foi comprado, não é de Satanás, não. Você foi comprado do próprio Senhor, porque Ele te fez uma vez e Ele te criou para ser santo, mas o pecado entrou e Ele te recomprou. Ele viu que a obra-prima dele era tão boa que Ele comprou novamente, mas comprou dele. Uau! Perdão, então, é você ter uma dívida e o Senhor ir e quitar essa dívida. Ou seja, perdão significa arrancar a dívida. Pegou essa? Não estou te dizendo que o livro de Romanos tem tanta coisa, irmão, tanta coisa. Agora detalhe, abre aspas aqui, o perdão da dívida já foi dado, foi retirado. Agora olha que absolutamente fenomenal é o que eu vou te dizer. Se atente para isso agora. Perdão é você ter uma dívida e o Senhor ir lá e arrancar a tua dívida. Dizer assim, o Júnior devia 1 milhão, não deve mais. Agora, justificar é o ato de provar a sua inocência. Eu vou dizer para você que justificação é tornar, sabe, a pessoa inocente. Porque às vezes uma pessoa der para você, ele comprou lá alguma coisa de você, irmão, e não carrega a dívida para a sepultura não, viu? Não carrega não. Uma vez as portas estavam fechadas na minha vida, abra aspas aí, entenda isso. Só quero fazer uma ilustração aqui. Uma vez eu estava com as portas trancadas e eu guardava, quando eu tive uma empresa em Baiti, e muitos negócios, eu guardei um pacote de cheque sem fundo assim, ó. Aquele pacote de cheque, às vezes eu falava assim, isso aqui dá para comprar um carro novo. E dava mesmo. Cheque sem fundo que eu tinha, guardava, e olha, irmão, guardava no cofre. Sabe lá para que alguém vai guardar cheque sem fundo no cofre? Mas eu guardava. E um dia eu estava orando e eu falei, Senhor, Senhor. E de vez em quando eu lembrava daquele pacote de cheque sem fundo. E um dia Deus falou ao meu coração, por que é que você está guardando todos aqueles cheques sem fundo e sempre se lembra dele? E quando eu me lembrava, eu tinha um pequeno, sabe, ranço de amargura ali, um pequeno. E eu falava assim, mas esse maldito aqui não me pagou, aquele ali também não me pagou, e ficava lembrando. E a Bíblia diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me causa esperança. Aquilo não me causava esperança. Deus falou, rasga um por um e queima. Irmão, eu queimei um pacote de cheque assim, sabe, porque aquela dívida não me fazia bem. Vou lhe dar aí um conselho. Você está lembrando muito de dívida passada que a pessoa não vai conseguir pagar? Perdoa. Perdoar é arrancar a dívida do teu coração. Uau! Mais uma, hein? Vamos voltar para a justificação? Justificação, então, queridos, é você ser inocentado. Isso aqui é um termo jurídico. Justificação é você ser inocentado. Você tem uma dívida. Assim como às vezes nós fazemos um negócio lá e a pessoa compra o meu relógio. Ela compra o meu relógio, mas ela não paga. E aí demora, ela vem e paga. Aí o que eu falo? Recebi, mas para esse eu não vendo mais. Porque acaba que ele tem, sabe, uma dificuldade para pagar. E aí a pessoa fala assim, não, para esse eu não pago mais. Mas sabe o que é a justificação? Perdão é arrancar a dívida, Deus fez isso, arrancou a dívida. Mas justificação é mais do que o perdão. O Senhor, Ele tanto foi lá e pagou a tua dívida para Ele mesmo, porque Ele deu o seu Filho, Ele deu tudo. Por isso, quando você for ofertar, não oferta uma merreca, não. Jesus, Ele foi ofertado como uma oferta máxima. Deus deu tudo na cruz em seu favor. Então, perdão é você ser uma pessoa que tem uma dívida impagável e Jesus foi lá e pagou a sua dívida. E o que é justificação? Justificação é tornar você inocente. É te dar credibilidade de novo. Uau! Oh, meu Deus do céu, eu estou vibrando com essa palavra, porque se pessoas receberem essa palavra, elas serão livres. E é exatamente o que Paulo está dizendo aqui, ó. Olha o que Paulo está dizendo no capítulo 3 de Romanos, versículo 24. Sendo justificado livremente, Deus fez isso livremente. Para quê? Para a sua justiça, sendo justificados livremente pela sua graça, já falei da graça hoje, através da redenção.
Deixa eu dizer o que significa redenção. Irmão, tem muito assunto aqui para nós falar o dia. Redenção significa... O que mesmo significa redenção? Redenção significa libertação. Pegou essa? Redenção é sermos livres. Por isso que João vai dizer assim: se Cristo nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Agora, irmão, não olhe para o perdão como uma coisa insignificante. Havia 3 cruzes no dia da crucificação de Jesus. A cruz do meio, Jesus foi colocado, ladrão de um lado, ladrão de outro. Mateus 27, 28. Abre lá e você vai ver, 27, 38. Vai dizer que Jesus foi crucificado no meio e do lado estavam os 2 ladrões. Pergunta: aonde estava você? Aonde estava você? Toda a ira de Deus se voltou para Cristo e para a cruz, porque você estava na cruz. Você foi crucificado com Jesus. Os seus pecados foram crucificados com Jesus. Então não acho que a cruz foi simples. Quando você olha lá no capítulo 27 também de Mateus, capítulo 46, você vai ver a exclamação em grego do Senhor dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Porque na cruz o Senhor se virou, o próprio Senhor se virou para o seu filho, contra o seu filho, porque toda a ira de Deus foi derramada na cruz do Calvário. Sabe por quê? Por causa do teu pecado e do meu pecado. Eu concluo então dizendo a última parte que eu acho muito interessante desse livro, e quando você for ler na sua casa, não se esqueça de se atentar para essas palavrinhas que eu falei hoje, sabe? Lei, graça, circuncisão, judeu, gentil. Falei para você sobre perdão, justificação. Falei sobre redenção. E agora eu quero terminar a última coisa, propiciação. Você lembra do propiciatório? O que é o propiciatório? Você lembra? Propiciatório era uma palavra muito conhecida no Antigo Testamento, também no Novo, mas no Antigo Testamento era muito conhecida porque, sabe, o propiciatório era a tampa da arca da aliança, e o propiciatório era a tampa. E o que o sacerdote fazia uma vez por ano? Ele fazia o grande sacrifício, entrava no Santo dos Santos e derramava sangue. Do quê? De cordeiros. Derramava sangue sobre o propiciatório. Isso significava desviar a ira de Deus, aplacar a ira de Deus, acalmar a Deus. Agora, o sangue de cordeiro perdoa? Arranca a dívida? Não, só cobre, só cobre. O que é que perdoa então? O que arranca a dívida? O sangue de Jesus. Uau! Pega essa, mais essa. E aí, o que aconteceu no Novo Testamento, quando nós vemos a morte do Senhor, e o Senhor propiciou sobre nós? Ou seja, toda a ira de Deus caiu sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? A cruz. Então a ira de Deus caiu sobre a cruz e foi desviada. Definitivamente fomos perdoados para sempre. Amém? Se você entendeu isso, só entenda a última ilustração que eu vou dar para você. Quando nós vemos aqui sobre a propiciação, versículo 25 diz assim: a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação. Quem Deus estabeleceu para ser a propiciação? O próprio Jesus, seu filho, a sua oferta, e veio em nosso lugar. Esse capítulo aqui é extraordinário, irmão. Veio em nosso lugar. Então a tampa do propiciatório é o próprio Jesus, que veio através da fé e o seu sangue para declarar a justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Eu encerro dizendo isso, de que no propiciatório, embaixo do propiciatório, na arca, estavam as tábuas da lei. Eu concluo dizendo isso para você hoje, para provar para você que nós somos justificados por Deus. Lá na arca da aliança, uma das coisas que tinha, vara, o maná, mas tinha o que mais? O que mais? Escreva aí para encerrar: tábuas da lei. Lei. Tábuas da lei estava dentro da arca. O propiciatório ia em cima. Propiciatório ia em cima. Eu sei que não é muita coisa, mas a arca era isso aqui, ó. Isso é uma miniatura, né, irmãos? A arca da aliança
e a tampa do propiciatório. Ainda bem que eu lembrei disso aqui agora, hein? Tá aí, desde um senhor aí que fez uma campanha na igreja, dessas arquinhas, ai misericórdia. Mas deixa eu dizer, ó, arca, e ali dentro estava o quê? Tábuas da lei. Tampa do propiciatório, isso aqui é a tampa do propiciatório, lá no tabernáculo tinha. E o que aconteceu? Aconteceu que Jesus foi colocado como tampa do propiciatório, porque Jesus aplacou a ira de Deus. Agora olha que interessante a tipologia. Em cima da tampa do propiciatório, em cima do propiciatório, que é essa tampa da arca, era derramado sangue. O sangue vinha por cima. Então o que eu quero dizer? O sangue de Jesus, ele está acima da lei. Para de querer ficar pensando que a salvação é pela lei. Ei, nós somos salvos pelo poder do nome de Jesus, é o sacrifício de Jesus, é o sangue que nos purifica hoje de todo o pecado. Amém? O sangue está sobre a lei. Glórias a Deus. Eu encerro dizendo, 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não há somente um, e não somente os nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente dos nossos, os judeus, não somente dos nossos, a igreja, mas de todo mundo. Hoje ele é a propiciação, sabe, sobre todo mundo. Espero que você receba essa palavra e seja abençoado. Eu profetizo que hoje ainda, tudo que você fizer será abençoado, terá a bênção do Senhor. Que o Senhor proteja a tua casa de todo Covid, de todo mal, de toda praga, proteja a tua vida, que Deus proteja a nossa igreja e a nossa nação, proteja Israel, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um ótimo dia. Compartilhe aí.